Quando o nosso pastor deu o nome a essa série e começou a contar como ele não conhecia o Espírito Santo e como ele veio a conhecer, e nós temos caminhado com esse testemunho e com a palavra, eu fiquei pensando, na minha vez de falar do Espírito Santo, eu tenho que começar um pouco diferente. Porque eu já nasci num ambiente em que o Espírito Santo se movia com toda a liberdade. Ainda assim, eu continuo aprendendo, ainda estou aprendendo cada dia mais, porque Ele é uma fonte inesgotável. Mas os meus pais e os meus avós experimentaram do avivamento que aconteceu na década de 60. E a Igreja da Lagoinha, que é a nossa matriz, a nossa igreja mãe, lá em Belo Horizonte, ela foi a primeira de muitas igrejas históricas, das denominações históricas, a experimentarem o que foi chamado de renovação espiritual. E eu tinha só 8 aninhos de idade, já a próxima geração, com um ambiente de liberdade no espírito já estabelecido. Quando ainda criança, eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. E tudo que eu sei na minha vida é um relacionamento com o Espírito Santo. Enquanto eu estava aqui, durante o louvor, já com as minhas anotações feitas, ele foi me mostrando ainda coisas que eu deveria falar. E ele me lembrou quando eu vivi um momento de conflito, de crise espiritual, e um momento em que, pela primeira vez, foi interrompido o meu relacionamento com o Espírito Santo. E pela primeira vez na minha vida, eu experimentei o que é um vazio, eu experimentei o que é um silêncio, eu experimentei como que um vácuo. Foi assim, porque até então, e desde quando eu voltei à comunhão com o Espírito Santo, eu passo por lutas, todos nós passamos por aflições, mas nós temos bom ânimo quando estamos junto do Espírito Santo. Então eu quero compartilhar a partir dessa vida o pouco que eu sei, porque há muito mais. E ali de joelhos, ele falou comigo, sussurrou no meu coração e foi tão maravilhoso. Estava muito nervosa. Ele falou assim, filha, você só vai contar sobre nós dois. Você só vai contar sobre nós dois. E eu quero orar nessa hora. Espírito Santo, muito obrigado. Meu melhor amigo, companheiro, consolador, ajudador, mestre. Que, Senhor, cada um aqui seja encorajado a esta vida, não mais no vazio, não mais no vácuo, não mais, Senhor, distante de Ti, mas nesse lugar de comunhão, de plenitude, onde mesmo nos dias mais difíceis, a Tua presença nos carrega no Teu colo. Que seja assim, tudo apontando para Ti, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. E eu queria falar sobre conhecer o Espírito Santo. Se você quer ter um relacionamento também com o Espírito Santo, se você quer conhecer quem Ele é, se você já conhece como eu, mas assim como eu também, você quer conhecer mais. Ele colocou no meu coração que nós precisamos conhecer o poder do Espírito Santo. Ele é poder. E esse poder se manifesta por meio dos dons que Ele nos dá, aonde essa força, aonde esse poder de Deus vai atuar através do seu povo. E o texto de 1 Coríntios 12 começa dizendo assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vou perguntar aqui, não precisa levantar a mão. Você sabe quais são os dons do Espírito? Você sabe listá-los? Quais são os dons do Espírito que você já tem em ação na sua vida? Talvez a gente se envergonhe de estar vindo à igreja há tanto tempo, mas ainda não ter parado para estudar sobre os dons do Espírito. Se você quer conhecer o Espírito Santo, conheça o poder dele e ele se manifesta pelos dons. Não vamos ser ignorantes. E ele começa a falar, o apóstolo Paulo começa a escrever sobre os diferentes dons, e no verso 7, a cada um é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé,
pelo mesmo Espírito. Há outro dons de curar, pelo único Espírito. Há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. E o apóstolo continua falando sobre o corpo, sobre cada parte do corpo precisar funcionar bem na sua função, e assim também os dons são distribuídos a cada um, para que juntos nós possamos nos completar. Então aquela irmã que tem o dom de curar, a gente sabe que se tem alguma pessoa enferma, olha, vamos ligar para aquela irmã, vamos marcar uma visita para ela vir aqui em casa orar, porque ela tem o dom de curar, e ela já tem aquele testemunhos, e é aquele irmão que tem um dom, né, de palavra de conhecimento, olha, ora por mim, me ajuda a discernir o que está acontecendo nessa situação da minha vida, e assim uns vão completando os outros, e é maravilhoso perceber que não existe ninguém de melhor ou maior ou menor valor, porque tudo é manifestação do Espírito. E nenhum dom também difere do outro como maior ou menor, melhor ou pior em valor, mas, na verdade, o que está contando aqui é aquele dom ser útil. É aquele dom ser útil. Qual é a necessidade? O Espírito vai se manifestar na sua plenitude por meio daquele dom específico para suprir aquela necessidade. Então, quando a gente continua lendo essa palavra do apóstolo Paulo, nós vemos aqui no verso 29 do mesmo capítulo. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Todos interpretam? E ele termina dizendo, entretanto, busquem com dedicação o quê? Os melhores dons. Mas o corpo não é esse encaixe? Precisamos de todos funcionando bem, manifestando o dom do Espírito, se completando, e não é melhor ou pior, o melhor é o mais útil naquela hora. Então, busquem com dedicação o dom que é necessário naquela hora e naquele tempo. Se você está enfrentando alguma dificuldade na sua vida, o Espírito Santo tem a resposta. Ele tem o suprimento, ele tem o poder para se manifestar naquela situação. Então você deve procurar qual é o dom que eu preciso buscar e buscar com dedicação. Com dedicação. Mas aí a gente continua lendo o capítulo 13, fala do maior de todos os dons, que é o amor, que a gente poderia manifestar todo o poder do Espírito Santo sem amor, de nada valeria. Chegamos no capítulo 14, que começa com uma expressão muito semelhante, diz assim, olha, sigam o caminho do amor e busquem, olha aí, outra vez, com dedicação, os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Falei, sabia que o apóstolo Paulo tinha não vou dizer preferido, mas na experiência dele, você continua lendo, você vai ver que é o mais útil. E ele continua, você pode ler em casa, espero que você fique com muita vontade, muita sede, fome pelo Espírito Santo para aprender sobre esse poder. Ele continua falando que ele gostaria que todos nós profetizássemos. Ele não fala que gostaria que todos nós curássemos enfermos. Claro, poxa, seria maravilhoso, mas ele fala que todos nós deveríamos profetizar. E eu queria falar um pouquinho, então, da minha experiência sobre esse dom. Eu acho tão lindo ler o que o apóstolo Paulo escreve aqui. Ele diz que o dom de profecia, ele vem para encorajar, edificar e consolar. Então, profecia não precisa ser aquela coisa que dá medo, né? Ai, estou com medo, lá vem o profeta. Às vezes a gente tem tantas experiências distorcidas do que é o ministério profético, mas esse é o crivo que a palavra nos dá. Se veio para edificar, se veio para encorajar, se veio para consolar, esta palavra profética, ela vem de Deus. E em 1 Coríntios 14, 25, traz mais um segredinho, mais uma chave do ministério profético. Não é que toda palavra de encorajamento é uma profecia. Não é isso.
mas quando ela revela algo lá do fundo do nosso coração. Porque quando traz os segredos do coração da pessoa, a pessoa ouve aquela palavra, ela é encorajada, ela é consolada, ela é edificada, porque ela percebe, uau, só Deus sabia como eu estava me sentindo. Só Deus sabia como eu precisava ouvir isso. Quem te contou? Quando a palavra profética, ela acontece, ela nos traz essa adoração. Está escrito, né, que a pessoa vai se prostrar, rosto em terra, e adorar a Deus, exclamando, Deus está aqui. Como é bom experimentar o ministério profético. Eu me lembro, eu estava numa angústia muito grande, tentando engravidar há alguns anos, e nós estávamos já fazendo tratamento, e eu precisava ovular, não ovulava, tomando hormônios, e eu estava do outro lado do mundo. Eu fiz até questão de usar esse vestido, porque eu trouxe esse vestido de lá. Eu estive nesse país, na Indonésia, algumas vezes, mas a primeira vez que eu fui, antes de ter os meus filhos, nós estávamos lá. Sim, era uma conferência e eu estava subindo ou descendo a escada, não me lembro, e passou um conferencista. Dá uma olhadinha para o irmão que está aí do teu lado. Ele pode ser usado pelo Espírito Santo para te entregar uma palavra profética. Amém? Não precisamos esperar aquele grande pregador aqui com o microfone para falar com uma voz bem grossa, assim diz o Senhor, né? Aquela voz de trovão. Eu gosto dessa também, mas sabe... Foi na escada, não foi nem no culto dentro do auditório. Foi no intervalo. E foi com uma pessoa, como eu, um congressista. Não sei quem é, talvez nunca vou saber, só lá no céu. Pois ele me parou, naquele sobe e desce de escada, e falou assim, você sabia que Deus espera o óvulo certo da mulher se encontrar com o espermatozoide certo do homem para trazer ao mundo a pessoa certa que ele planejou? E continuou. Continuou a escada. Gente, eu não sabia o que eu fazia. Eu desabei de chorar. Eu fiquei tão emocionada. Eu queria mesmo me prostrar e adorar e dizer, Deus está aqui. Deus se importa comigo. Deus sabe da minha angústia. Deus está vendo o meu coração. Porque a palavra profética é dom do Espírito para encorajar, para edificar, para consolar. E ela fala especificamente aquilo que nos faz reconhecer que é Deus que está falando com a gente. Eu me lembro também aqui, nesse mesmo banco onde eu sempre me assento, e eu estou trazendo essas palavras, esses exemplos que me vieram de pessoas comuns, para que você entenda que você, todos nós, podemos e devemos profetizar e buscar com dedicação os dons, principalmente o de profetizar. E ali naquele banco, e aqui a esposa do pastor, e estou fazendo, né, o meu melhor. Né? A Bíblia diz que é com esforço que a gente se apropria do reino, né? Então tem aquele dia que você tem que arregaçar as mangas e falar, olhar para você mesmo no espelho, minha alma engrandece o Senhor, não é? Não quero ir na igreja, mas eu vou assim mesmo, né? E por aí vai. Quantas vezes eu vim assim com dilemas, com conflitos dentro do meu coração, mas estava aqui até que um dia aquela irmãzinha chegou perto de mim no final do culto e falou assim, olha, o Senhor manda te dizer. Falou tudo que eu precisava ouvir. Falou daquela tristeza no meu coração. Como foi maravilhoso. Como um bálsamo derramado no meu coração. Poxa, o Senhor está vendo o meu esforço. O Senhor conhece o meu coração. E o Senhor sabe como está sendo difícil para mim. Mas naquele momento a profecia me edificou. A profecia me consolou. A profecia, ela me encorajou. Eu teria muitas experiências maravilhosas para contar aqui. Vou contar uma palavra profética que o Senhor me deu num momento assim coletivo que foi muito especial. E a gente tem que ter ousadia. Assim como qualquer outra habilidade, os dons espirituais, eles são praticados, desenvolvidos, e você vai se tornando cada vez mais familiar com eles e deixando o Espírito Santo te usar
com intrepidez. Eu me lembro uma vez, nós estávamos num estádio no interior de São Paulo, aquele estádio cheio, não vou me lembrar agora o número, milhares e milhares de pessoas, e nós estávamos ali adorando ao Senhor. Nós vamos ver aqui daqui a pouco como a música, ela traz, o louvor, a adoração, traz o Espírito e o Espírito da profecia. E naquele momento o Espírito Santo me deu uma impressão profética e eu declarei que eu via na praça da cidade mulheres reunidas, eu via um monumento e eu via as mãos das mulheres erguidas e elas oravam. E o Senhor estava mandando dizer que aquilo ia acontecer naquela cidade, que aquelas mulheres como Déboras iam se levantar para orar e profetizar e sustentar os baraques, os homens de Deus na cidade, e que... Aí comecei a profetizar e tal. Gente, depois eu recebi uma carta, na época que a gente ainda recebia carta, né, escrita à mão, sobre essa palavra profética ter sido pimba, né, assim, right on. Por quê? As mães que oram, estava nascendo esse movimento de mulheres orando juntas. E eu ainda usei a expressão Déboras, porque o ministério, o movimento Desperta Déboras, mães de joelhos, filhos de pé, estava nascendo naquela cidade. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E eu quero pedir a Juliana para ficar de pé nesse Dia Internacional da Mulher. Nós queremos dizer que você que é Débora, você que é uma mãe na nação, você que é uma mulher de oração e quer aprender a orar pelos seus filhos, por essa geração, procure a Juliana, porque nós temos o Be Débora. Seja uma Débora, né? Que é o ministério Desperta Débora aqui também na nossa igreja. E assim, palavras proféticas são entregues e elas vêm realmente do Espírito Santo. E você pode ser usado por Ele para isso. Mas não apenas o poder do Espírito Santo. Eu fico muito impressionada, às vezes, quando a gente vê pessoas que têm a manifestação dos dons e elas curam enfermos. E palavras proféticas exatas, tão precisas. Mas quando a gente vai, conhece a pessoa pessoalmente, começa, às vezes, a conviver com a pessoa, você fala, eu quero conhecer o Espírito Santo por meio dessa pessoa, não apenas na manifestação do poder, né? Mas eu quero conhecer a personalidade do Espírito Santo. E a personalidade do Espírito Santo fala muito mais do que o poder, sabe por quê? Porque isso... sem aquilo, fica desacreditado. Por quê? Às vezes o elogio que eu escuto, e que às vezes eu já falei com o Gustavo, eu não sei se isso é bom ou ruim. As pessoas chegam perto de mim, contam um testemunho, como que Deus me usou, uma palavra profética, um cântico profético, a manifestação dos dons do Espírito durante um culto, uma reunião, isso, aquilo. Mas elas chegam, conversam comigo um pouquinho, às vezes nos bastidores das igrejas, dos eventos, e aí elas fazem o elogio. Uau, você é tão simples, você é tão humilde, você é isso, aquilo. Eu falo assim, eu acho que não fiz nada demais. Não, mas é porque... Aí começam a contar. Porque o que eles já viram, o que eles já ouviram, o que eles já presenciaram, manchou esse poder do Espírito Santo que se manifesta na vida de muitas pessoas. O poder do Espírito sem a personalidade do Espírito fica manco. Por outro lado, eu quero contar para vocês que quando eu me casei com o Gustavo, eu tinha um orgulho pentecostal. E eu, sem saber, você já entendeu, né? Sabe como é que é? Achava que porque eu vinha de uma igreja renovada, e porque eu tinha uma experiência com o Espírito Santo já de algum tempo, eu era melhor. E eu fui morar na casa da minha sogra, logo no início do nosso casamento. E eles são da igreja presbiteriana que não bate nem palma, só canta os hinos do inário. E quando eu fui para lá, né, até achei que eu ia, ensinar alguma coisa. Irmãos, foram dias em que eu aprendi. Não quero dizer que na minha família de origem ou na minha igreja de origem a gente também não tinha a personalidade do Espírito. Mas naquela família, como a gente diz, tradicional,
Naquela família em que eu fiquei super feliz de saber, né, da manifestação do poder do Espírito Santo, dons do Espírito Santo também, mas de uma forma muito mais, às vezes, discreta. Gente, a personalidade do Espírito me ensinou tanto. Então, o poder precisa estar acompanhado do caráter do Espírito. E aonde é que a gente aprende sobre a personalidade do Espírito? Está ali no texto clássico do fruto do Espírito. Gustavo, nós trouxemos um pouquinho de fruta lá de casa, né? Traz aqui para eu mostrar para o pessoal. Vou perguntar se tem alguém querendo comer um fruto bem saboroso, bem gostoso. Quem que não comeu, ó, vou sugar, hein? Pode? Quem que é? Ó, pega aí, gente, por favor, não machuca, não. Quem é bom de pegar aí, ó, lá atrás, ó. Ó, mais um, pega aí. Aí. Gente, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 16. Começa dizendo assim, olha. Vivam pelo Espírito e não satisfaçam os desejos da carne. E ele começa a descrever quais são os, como dizer assim, o fruto, a manifestação da carne, né? Imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. E aí você fala assim, nossa, não tenho nada disso. Mas aí está escrito, e coisas semelhantes. Então, às vezes, não tem exatamente o nome da sua manifestação carnal, mas você vai saber que tem aqui coisas semelhantes, né? E aí ele continua, o verso 22. Mas o fruto do Espírito, vamos ler juntos? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gente, o fruto é como essa mexerica. Ela tem vários gomos. É um fruto só. Ai, Jesus, estou precisando de alegria. Estou precisando de alegria. É fruto do Espírito. Qual é o gomo? Qual é o fruto do Espírito que você precisa comer, e você precisa se alimentar para fazer parte de você? Se está manifestando, estava conversando com o Gustavo, por que eu escolhi a alegria? Porque é realmente o que eu mais preciso. Por quê? Eu não achei aqui, né, tristeza não aparece como obra da carne, mas às vezes a minha tristeza vem da minha inveja, às vezes a minha tristeza vem da minha ira contra o outro, da minha dissensão, da minha facção, da minha ofensa contra o outro. Então, eu preciso de alegria. Sabe? Toda decepção, mágoa, toda raiz de amargura, sabe? Eu vou manifestar o quê? Eu vou me apropriar do quê? Do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele vai me trazer a vida do Espírito, a personalidade do Espírito. Né? Quando a mulher está naqueles dias antes da visita, né? O homem precisa comer. Toma amor para você, ó, paciência. Paciência, tem que comer o fruto do Espírito. A paciência. Então, homens, ó, tem uma fruta muito boa para você, que tenha paciência. Vou comer todas, eu estou precisando de todas. Nós andamos no Espírito manifestando quem Ele é, a personalidade do Espírito. Precisa caminhar junto com o poder do Espírito. Queria chamar os tangedores que atraem a presença do Espírito, porque eu vou no último ponto agora. Como ser cheio do Espírito Santo? Como? Nós lemos lá em Efésios, no capítulo 5. Está escrito assim, olha, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito.
Eu fiquei meditando e pensando, gente, que delícia. O vinho, geralmente, ele é procurado quando? Quando a pessoa quer relaxar, não é? Está estressada, quando a pessoa está cansada, quando a pessoa está no momento que ela precisa, às vezes, de afogar as mágoas, né? Tem gente que bebe para esquecer a dor, o sofrimento. Não é verdade? Nós temos um outro vinho. Nós temos um outro vinho que é melhor, que é superior, para nos relaxar. Esse lugar onde é a fonte da nossa alegria. Esse lugar que é a fonte do nosso prazer. E quando nós nos enchemos, deixem-se ser cheios desse vinho do Espírito, nós não vamos cair na libertinagem. Porque o álcool, ele vai mudar os sentidos da pessoa e ela vai agir de uma forma que ela nem queria. Mas cheios do Espírito Santo, nós vamos ficar assim, embriagados do Espírito Santo, manifestando mais do seu poder e da sua personalidade em nós. Como? E ele continua dizendo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei assim, maravilhada enquanto estudava, porque é bem a minha praia, como se diz, né? Como ser cheio do Espírito, gente? Falando o quê? Usando a voz para declarar o quê? Salmos de louvor. Entre nós, conversando. Quando você começa a conversar sobre ele, ele vai te enchendo. Ao invés de ser outro tipo de conversa, outro tipo de assunto, qual é a nossa conversa? Os salmos falavam de louvor a Deus, são até as orações a Deus, mas eles são palavras que nos enchem do Espírito. E cantando. E outro, quando fala aqui, cantando e tocando instrumentos. Vocês sabiam disso, meninos? Não sei se vocês já fizeram esse estudo, mas no original, o significado da palavra louvando, cantando e louvando de coração ao Senhor, esse louvando, no original, ele significa tocando, tangendo. Então é falando, cantando e tocando. Por isso que às vezes uma música instrumental, mas que é uma música que louva ao Senhor, ela não tem palavras, mas ela carrega a unção do Espírito Santo. Por isso, falando, cantando e tocando. E cantando e tocando o quê? Hinos. Os hinos são músicas já escritas, compostas por pessoas, que a melodia, a letra já está ali pronta. Coloca lá, né, o DT19 que a gente gravou, coloca bem alto lá na sua casa, canta junto, vai para o trabalho cantando, né? Você está aprendendo aí tantas músicas na playlist aqui da B-Church, procura essas músicas lá durante a sua semana e canta junto, você vai sendo cheio. Mas também fala dos cânticos espirituais. E os cânticos espirituais, eles fazem sentido como aquele sopro do Espírito. É um cântico que é inspirado pelo Espírito. Os salmos, que são essas poesias de louvor, eles nos ensinam muito. E eles falam várias vezes, cantai ao Senhor um novo cântico. É esse cântico inédito, esse cântico como que movido pelo sopro, pelo vento do Espírito. Um cântico que não foi ouvido ainda e que você, assim como todos nós podemos profetizar, você pode receber a inspiração de um novo cântico ao Senhor. Quando a gente faz isso, quando a gente dá essa liberdade ao Espírito Santo, o apóstolo Paulo também escreveu que aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Quando a gente dá essa liberdade para Ele nos inspirar e a gente começa a cantar espontaneamente, parece que a embriaguez chega mais rápido. A gente realmente entra numa outra dimensão e você tem acesso a esse vinho do Espírito Santo.
a essa alegria do Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo e à personalidade do Espírito Santo. Quantos querem mais do Espírito Santo nas suas vidas? Quantos querem a comunhão com Ele todos os dias? Quantos querem conhecer mais, dar mais lugar ao Espírito Santo? Vamos ficar de pé no nosso lugar? E eu quero começar, feche os seus olhos e nós vamos orar pedindo perdão, Espírito Santo. A palavra também diz: não apagueis o Espírito Santo. Sim, nós queremos pedir perdão agora, Espírito Santo. Perdão, Espírito Santo. Perdão, Espírito Santo. Quantas vezes nós entristecemos o Teu Espírito, Senhor. Nós apagamos o Teu Espírito. Quantas vezes, Senhor, nós não demos lugar ao Teu Espírito, ao poder que precisava se manifestar para suprir uma necessidade, para trazer ao mundo o conhecimento do Senhor. Reconhecendo: Deus falou comigo, Deus se importa comigo, Deus é real. Perdão, Senhor, por não buscarmos com zelo, com dedicação, os dons que estão à nossa disposição. Abre um novo tempo em nossas vidas, de mais fome, de mais sede, de desejo de sermos cheios e usados pelo Teu Espírito, Senhor. Não apenas dentro da igreja, nas paredes desse prédio, dessa tenda, mas no nosso dia a dia, Espírito Santo. Mesmo, Senhor, na nossa casa, Deus, no nosso local de trabalho. Queremos, Senhor, deixar o Teu Espírito tocar pessoas por nosso intermédio. Queremos ter, Deus, esses que vivem cada dia com a santa expectativa do que o Senhor vai fazer naquele dia, porque o Senhor está em nós, Espírito Santo. Perdoa-nos também por todas as vezes que nós não representamos bem a Tua pessoa, Espírito Santo, com atitudes carnais. Oh, Senhor, quantos de nós temos vivido, quantas vezes nós vivemos, não segundo o Espírito, mas segundo a nossa natureza. Queremos ir além, queremos entrar em outra dimensão, em que não seja mais nós, que a nossa carne esteja realmente crucificada e que seja o Espírito que manifeste em nossas atitudes. Assim nos casamentos, assim, Senhor, com os nossos filhos, assim com as pessoas ao nosso lado no dia a dia, Senhor. Que seja, Senhor, o nosso melhor elogio, que somos parecidos com o Senhor. Que as pessoas vejam o Teu Espírito em nós por causa da nossa personalidade transformada.